Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês da resposta do nosso organismo frente a esses agentes que estão causando tanto medo na gente, né? Principalmente agora o vírus, que é o corona. Mas vou falar da resposta como um todo, como isso se constitui ao longo da nossa vida. Hoje é o Dia Internacional da Imunologia. Imunologia é a especialidade que estuda a resposta do nosso organismo, nosso sistema de proteção do nosso organismo frente a qualquer agente agressor. Pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, qualquer um. E aí, eu queria só trazer para vocês hoje mais o conceito inicial disso, como tudo se constitui. E constitui da seguinte forma: quando a gente nasce com o nosso sistema imunológico assim bem prematuro, bem imaturo, seria a palavra mais correta. E aí, ao longo da vida, a gente vai construindo ele. Bom, então essa construção, ela começa quando a criança mama o primeiro leite da mãe, que a gente chama o colostro. Então, aquele primeiro líquido bem amarelo que sai da mãe, aí a mãe compartilha com a criança alguns anticorpos. Os anticorpos são moléculas de proteína capazes de identificar alguns antígenos. Antígenos seriam alguns micro-organismos. Então, ela é capaz de identificar alguns agentes agressores ao organismo da criança. E aí, ao longo da vida da criança, quando ela vai criando contato, quando ela vai tendo contato com pisando no chão descalço, contato com a chupeta que fica no ar e volta. E aí, quanto mais contato ela tiver com micro-organismos, com as coisas, ela vai criando o próprio sistema imunológico dela. Então, esse sistema imunológico que era muito imaturo, ele começa a amadurecer, ele vai tendo mais conhecimento. Além disso, a criança começa a tomar vacina desde ao longo da sua vida, né? Então, tem toda aquela cartela de vacinação em que a criança no Brasil ela é obrigada a tomar, e tem as outras que a gente indica, mas que não está no nosso calendário obrigatório do Ministério da Saúde. Quanto mais vacinas ela vai tomando, mais armazenamento de informações ela vai ter em relação a esses micro-organismos. Então, é a mesma coisa que uma polícia. Então, vamos supor, a gente tem o nosso sistema imunológico que ele vai ser inespecífico, que é aquele que a gente nasce já com ele, a criança já tem ele, então qualquer contato que a gente tenha, ele vai tentar combater. E tem um sistema imunológico mais específico, que vai precisar entender como que funciona aquele micro-organismo, como aquele agente vai agir no nosso corpo, para que a gente construa uma resposta específica para ele. Então, a polícia, eu faço essa analogia sempre porque eu acho que é muito interessante. A gente tem a nossa polícia comum da rua, que ela vai agir com qualquer ladrão, qualquer bandido. E aí nós temos a nossa polícia específica, que, por exemplo, no caso seria o BOP. E tem outras, né? Que vão daí combater uma organização criminosa que já é, como o próprio nome diz, ela é uma organização. Ela é organizada, ela sabe, ela entende como funciona o sistema, então ela sabe entrar de uma maneira mais obscura, sabe produzir uma ação mais efetiva e mais difícil de combater. Então, é exatamente os micro-organismos. Alguns são bem indefesos. O nosso organismo, a nossa reação ali do dia a dia, que a criança já nasce com ela, consegue combater tranquilamente. Outros, o nosso organismo precisa um pouco mais de tempo, precisa entender como aquele contágio aconteceu, como ele produz a doença para conseguir combater ele. E aí vem a importância da vacina. A gente se vacina porque esses micro-organismos, eles são capazes de produzir uma doença um pouquinho mais complicada. E se você puder dar para o seu organismo um tempo, porque a vacina nada mais é do que o micro-organismo. Então, a vacina nada mais é do que um micro-organismo, mas sem capacidade de produzir doença, como se fosse só a capinha dele de fora, como se ele fosse um zumbizinho, só para que o nosso organismo entre em contato com ele, e aí estude ele e produza, o nosso próprio organismo vai produzir uma defesa, uns anticorpos específicos para ele, para quando a gente entrar em contato com ele já inteiro, capaz de produzir doença, ele normal no contágio nosso do dia a dia, a gente já tem essa informação produzida, a gente consegue combater ele mais efetivo. A gente não acontece isso, quando não tem vacina, não há possibilidade de a gente ter vacina para todos os micro-organismos, porque são muitos. A maioria das nossas defesas específicas do que o nosso organismo produz em relação a ele para combater são feitas naturalmente. Significa o quê? Que a gente pega o micro-organismo, a gente entra em contato com ele, e aí o nosso organismo vai estudar, mas estuda enquanto ele está acontecendo, né? Enquanto ele está produzindo doença. E aí, após um tempo, isso vai variar
da especialidade do micro-organismo, se ele for muito potente em se esconder, em produzir doença, ou capacidade de produzir doença de várias maneiras, isso vai demorar um pouco mais de tempo do nosso organismo produzir uma defesa para ele. Ou não, ou quando ele é mais assim, ameno, e daí a gente pode produzir a resposta um pouco mais ágil. Então, esse tempo vai diferenciar disso. E por isso a importância da gente tomar vacina. Quanto mais vacina você toma, mais você vai ficar preparado para quando você entrar em contato com o micro-organismo. Então, para a gente entender, a gente vai entrar em contato com vários micro-organismos, mesmo que a gente já tenha tomado vacina, ele vai entrar no nosso organismo. Só que a gente já vai estar preparado para combater. E com isso a importância da gente sempre tomar vacina, para a gente ir preparando e especializando o nosso organismo para o combate. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Amanhã eu volto e tento dar mais algumas explicações sobre os tratamentos. Gente, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês da resposta do nosso organismo frente a esses agentes que estão causando tanto medo na gente, né? Principalmente agora o vírus, que é o corona. Mas vou falar da resposta como um todo, como isso se constitui ao longo da nossa vida. Hoje é o Dia Internacional da Imunologia. Imunologia é a especialidade que estuda a resposta do nosso organismo, nosso sistema de proteção do nosso organismo frente a qualquer agente agressor. Pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, qualquer um. E aí, eu queria só trazer para vocês hoje mais o conceito inicial disso, como tudo se constitui. E constitui da seguinte forma: quando a gente nasce com o nosso sistema imunológico assim bem prematuro, bem imaturo, seria a palavra mais correta. E aí, ao longo da vida, a gente vai construindo ele. Bom, então essa construção, ela começa quando a criança mama o primeiro leite da mãe, que a gente chama o colostro. Então, aquele primeiro líquido bem amarelo que sai da mãe, aí a mãe compartilha com a criança alguns anticorpos. Os anticorpos são moléculas de proteína capazes de identificar alguns antígenos. Antígenos seriam alguns micro-organismos. Então, ela é capaz de identificar alguns agentes agressores ao organismo da criança. E aí, ao longo da vida da criança, quando ela vai criando contato, quando ela vai tendo contato com pisando no chão descalço, contato com a chupeta que fica no ar e volta. E aí, quanto mais contato ela tiver com micro-organismos, com as coisas, ela vai criando o próprio sistema imunológico dela. Então, esse sistema imunológico que era muito imaturo, ele começa a amadurecer, ele vai tendo mais conhecimento. Além disso, a criança começa a tomar vacina desde ao longo da sua vida, né? Então, tem toda aquela cartela de vacinação em que a criança no Brasil ela é obrigada a tomar, e tem as outras que a gente indica, mas que não está no nosso calendário obrigatório do Ministério da Saúde. Quanto mais vacinas ela vai tomando, mais armazenamento de informações ela vai ter em relação a esses micro-organismos. Então, é a mesma coisa que uma polícia. Então, vamos supor, a gente tem o nosso sistema imunológico que ele vai ser inespecífico, que é aquele que a gente nasce já com ele, a criança já tem ele, então qualquer contato que a gente tem, ele vai tentar combater. E tem um sistema imunológico mais específico, que vai precisar entender como que funciona aquele micro-organismo, como aquele agente vai agir no nosso corpo, para que a gente construa uma resposta específica para ele. Então, a polícia, eu faço essa analogia sempre porque eu acho que é muito interessante. A gente tem a nossa polícia comum da rua, que ela vai agir com qualquer ladrão, qualquer bandido. E aí nós temos a nossa polícia específica, que, por exemplo, no caso seria o BOP. E tem outras, né? Que vão daí combater uma organização criminosa que já é, como o próprio nome diz, ela é uma organização. Ela é organizada, ela sabe, ela entende como funciona o sistema, então ela sabe entrar de uma maneira mais obscura, sabe produzir uma ação mais efetiva e mais difícil de combater. Então, é exatamente os micro-organismos. Alguns são bem indefesos. O nosso organismo, a nossa reação ali do dia a dia, que a criança já nasce com ela, consegue combater tranquilamente. Outros, o nosso organismo precisa um pouco mais de tempo, precisa entender como aquele contágio aconteceu, como ele produz a doença para conseguir combater ele. E aí vem a importância da vacina. A gente se vacina porque esses micro-organismos, eles são capazes de produzir uma doença um pouquinho mais complicada. E se você puder dar para o seu organismo um tempo, porque a vacina nada mais é do que o micro-organismo.
Então, a vacina nada mais é do que um micro-organismo, mas sem capacidade de produzir doença, como se fosse só a capinha dele de fora, como se ele fosse um zumbizinho, só para que o nosso organismo entre em contato com ele e aí estude ele e produza, o nosso próprio organismo vai produzir uma defesa, uns anticorpos específicos para ele, para quando a gente entrar em contato com ele já inteiro, capaz de produzir doença, ele normal no contágio nosso do dia a dia, a gente já tem essa informação produzida, a gente consegue combater ele mais efetivo. Quando a gente não acontece isso, quando não tem vacina, não há possibilidade de a gente ter vacina para todos os micro-organismos, porque são muitos, a maioria das nossas defesas específicas do que o nosso organismo produz em relação a ele para combater são feitas naturalmente. Significa o quê? Que a gente pega o micro-organismo, a gente entra em contato com ele, e aí o nosso organismo vai estudar, mas estuda enquanto ele está acontecendo, né? Enquanto ele está produzindo doença. E aí, após um tempo, isso vai variar da especialidade do micro-organismo, se ele for muito potente em se esconder, em produzir doença, ou capacidade de produzir doença de várias maneiras, isso vai demorar um pouco mais de tempo do nosso organismo produzir uma defesa para ele. Ou não, ou quando ele é mais assim, ameno, e daí a gente pode produzir a resposta um pouco mais ágil. Então, esse tempo vai diferenciar disso. E por isso a importância da gente tomar vacina. Quanto mais vacina você toma, mais você vai ficar preparado para quando você entrar em contato com o micro-organismo. Então, para a gente entender, a gente vai entrar em contato com vários micro-organismos, mesmo que a gente já tenha tomado vacina, ele vai entrar no nosso organismo. Só que a gente já vai estar preparado para combater. E com isso a importância da gente sempre tomar vacina, para a gente ir preparando e especializando o nosso organismo para o combate. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Amanhã eu volto e tento dar mais algumas explicações sobre os tratamentos.